Fala galera, beleza? Nesse vídeo nós vamos falar agora sobre anotação de responsabilidade técnica. Eu vou fazer um RT junto ao CREA de um trabalho, de um serviço ambiental que eu fechei um contrato de prestação de serviço. Vou fazer agora para vocês verem como funciona na prática a elaboração dessa anotação de responsabilidade técnica. Antes de a gente entrar aqui no sistema do CREA e eu fazer para vocês essa RT na prática, eu só quero falar para vocês algumas informações importantes que eu acho que vocês devem saber sobre a RT. É o seguinte: a anotação de responsabilidade técnica é um documento que você vai oficializar a sua responsabilidade técnica por aquele projeto ambiental, aquele estudo ambiental, junto ao conselho de classe, que é o conselho que exerce, tem um exercício de fiscalização sobre o trabalho da engenharia, de todos o escopo que o CREA fiscaliza. Então, para que o CREA consiga fiscalizar, supervisionar esses trabalhos dentro das categorias que ele abrange no seu escopo, engenharia, geologia, geografia, engenharia agrônoma, enfim, ele precisa ter esse instrumento de anotação de responsabilidade técnica, precisa ter todo o seu registro, todo o seu cadastro, para que ele tenha um controle do que você está assinando e que você oficialize a sua responsabilidade técnica por aquele estudo, aquele projeto ambiental. Então, basicamente é isso que você precisa saber na prática sobre a anotação de responsabilidade técnica. Nós vamos entrar aqui agora, eu vou compartilhar com vocês a tela para a gente fazer uma ART do absoluto zero aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Primeiro você tem que entrar aqui no site oficial do CREA. Eu já estou tendo como um pré-requisito aqui que você já tenha o seu registro. Quando você se forma na sua graduação de engenharia ou dentro do escopo aí do CREA, você tem que fazer o seu registro. Se você não sabe fazer o seu registro ainda, eu vou dizer mais ou menos aqui como é que você deve fazer. Você vem aqui nesse botão que eu acabei de clicar e você vê que é bem intuitivo. Aqui tem a solicitação de registro. E aqui você vai ter a opção de profissional, profissional diplomado no exterior, pessoa jurídica. No caso aqui, profissional. Ele vai abrir uma tela e você vai preencher os dados. Depois que você preencher esses dados, você coloca em solicitar e o próprio sistema ele vai te dando as instruções de como você deve solicitar o seu registro. É importante que você, quando você se forma, à medida que você vai iniciar os seus trabalhos, os seus serviços ambientais, os projetos ambientais, é importante que você faça o seu registro. Para você ser consultor ambiental de licenciamento, não necessariamente você precisa ter seu registro no CREA, mas à medida que você for pegando seus primeiros trabalhos, você for elaborando seus projetos, você tem que obrigatoriamente ter o seu registro no CREA para que você possa se responsabilizar, oficializar o seu registro de responsabilidade junto ao conselho de classe, que no caso é o CREA aqui no meu estado, CREA no estado do Ceará, ok? Então, depois desses esclarecimentos aqui, a gente vai voltar lá para a tela inicial. Só voltar aqui, pronto. Essa aqui é a tela inicial. Depois que você faz seu registro, você vai cadastrar o seu CPF. Se você for pessoa jurídica, vai ser seu CNPJ, mas geralmente é CPF. E você vai registrar uma senha. E aqui está o meu portal individual, né, meu espaço individual no CREA. Aqui tem a minha foto, tem minha formação, enfim. Inclusive, se você tem dúvida quais são suas atribuições como engenheiro ambiental, por exemplo, você pode pesquisar aqui nessa resolução 447 de 22 de setembro de 2000 do CONFEC, que lá vai ter uma relação de atividades. Lá nessa relação de atividades, eu já te adianto que não tem as atividades específicas, bem detalhadas do que você pode fazer. Então, se você tem dúvida se você pode fazer alguma atividade ou não, e essa resolução não esclarecer de forma satisfatória essa dúvida, o ideal é que você realmente entre em contato com o CREA e procure essa informação no conselho, porque o conselho é que tem a competência de dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Então é importante que o profissional tenha esse contato contínuo com o conselho da sua classe, principalmente no que se refere ao que realmente você vai poder assinar e o que você não vai poder assinar, para você não cometer o erro de assinar alguma coisa que você não pode, aí causar um problema lá na frente para você e para o seu cliente que você se comprometeu a fazer o trabalho. Então vamos lá, para fazer uma anotação de responsabilidade técnica, você vem aqui na RT, vem em preencher responsabilidade técnica. Vai aparecer aqui, selecione um modelo. No caso aqui, é um modelo de obra-serviço, ok? Então você clica aqui, vai carregar um pouco, aí você lê e compreende.
E aqui você vai aparecer um quadro de preenchimento de várias informações. A primeira informação que você tem que preencher é a forma de registro. No caso aqui é inicial, porque você vai iniciar um trabalho de um projeto novo. Se você fosse fazer uma complementação, teria outra opção. Mas se você vai fazer um trabalho do zero, você vai iniciar o trabalho, você coloca a forma de registro inicial. Responsável técnico, você bota inicial, já vai aparecer todos os seus dados aqui, tá bom? Participação individual, geralmente eu coloco individual. Se você tiver uma equipe, você coloca equipe, for um coautor, corresponsável. No caso, essa RT, esses projetos que eu vou colocar nessa RT é individual, não é em equipe, então eu coloco individual. Empresa contratada, não tem nenhuma empresa contratada, eu estou fazendo trabalho como pessoa física, tá bom? Como profissional autônomo, estou simulando bem uma situação real que você vai fazer aí nos seus trabalhos, se você está começando os seus primeiros estudos, projetos ambientais. A finalidade, eu sempre clico aqui em ambiental, que são projetos de estudos ambientais, então finalidade eu sempre coloco ambiental. Nessa observação, eu sempre gosto de descrever o que realmente eu vou fazer especificamente. Lá na frente a gente vai ver que a gente vai ter um quadro para selecionar qual tipo de atividade que a gente vai colocar. Porém, não é específico, ele é bem generalizado. Então, para deixar a RT, a anotação de responsabilidade técnica, bem específica, até porque os próprios órgãos ambientais solicitam que você especifique o trabalho que você vai fazer, nesse quadrado aqui, nessa caixa de texto, eu coloco exatamente o que eu vou fazer. Nesse caso, o que eu vou fazer é um plano de recuperação de áreas degradadas, memorial descritivo, plano de controle ambiental, plantas georreferenciadas e demais exigências para licenciamento ambiental junto à SEMADT. A SEMADT é o órgão ambiental aqui do município do Crato, que fica perto da minha cidade sede, da minha consultoria, e é onde está local, e é o órgão ambiental competente pelo licenciamento da atividade de extração mineral aqui, que eu vou elaborar esses projetos, tanto o plano de recuperação, como o plano de controle, memorial descritivo e as plantas georreferenciadas. Esses são todos os estudos ambientais que são solicitados no licenciamento ambiental, que eu vou fazer a gestão como consultor ambiental de licenciamento. Então, esses são os projetos que vai competir a minha assinatura. Existem os projetos que o geólogo vai assinar também, mas aí é objeto de outra ART. Eu sempre faço essa formatação aqui e sempre tive sucesso em termos de gestão de licenciamento. Nunca teve problema quanto à emissão desses documentos. Se você quiser detalhar ainda mais, eu gosto também de colocar atividade para extração, caixa alta, para extração mineral de areia. Pronto, então aqui eu deixo bem específico. O que acontece? Quando o órgão ambiental, o técnico lá, responsável pela análise, ele analisa vários projetos. E tem várias ARTs nesses projetos e vários processos de licenciamento, não só que eu como consultor protocolo, mas outros consultores também protocolo. Então, quanto mais específico de informação você colocar na RT, melhor vai ser dele identificar e o risco dele misturar os documentos vai ser reduzido muito, porque você vai estar especificando bem o que aquela RT ela está se referindo. Se tivesse já um número de processo, um número de requerimento, porque isso aqui, como é inicial, não tem número de requerimento, eu vou dar entrada ainda no processo, eu ainda vou iniciar as etapas práticas do licenciamento ambiental. Então, eu não consigo ter nenhum registro, nenhum número para colocar aqui. Mas se essa RT fosse emitida na etapa de análise de um processo de licenciamento, por exemplo, eu dei entrada nos projetos e aí o técnico viu a necessidade de cobrar um estudo extra. E aí, quando eu for fazer esse estudo extra, quando eu for fazer a RT, eu já vou ter um número de processo. Então, eu já colocaria o número do processo aqui, porque é uma forma de eu especificar mais ainda essa anotação de responsabilidade técnica. Com as informações que eu tenho, esse é o máximo de especificação que eu consigo ter. O que já está bastante específico, não tem como ter problema com esses dados. Mas quanto mais características você colocar, melhor, ok? Então a gente passa por essa etapa aqui e a próxima etapa é entidade de classe. Geralmente eu coloco nenhuma
não optante. Mas se você tiver alguma entidade de classe que você esteja um registro, aí você esteja fazendo as contribuições, que esteja realmente ativo essa entidade de classe, é bom você deve colocar aqui, tá bom? Mas eu, como não tenho aqui, eu coloco nenhuma. Ação institucional, também nenhuma. Quando você preenche esses dois, a próxima é atividades contratadas. Aqui você vai colocar os dados técnicos da sua RT de forma mais tabelada. Lá em cima a gente fez de forma específica, aqui vai ser de forma mais geral. O nível de atividade, eu sempre coloco aqui ou consultoria ou elaboração. Nesse caso aqui, como tem elaboração de estudos e projetos ambientais, eu coloco elaboração. Se fosse um trabalho de consultoria, só de procedimentos burocráticos, de acompanhamento de processo, eu também gosto de fazer um RT para todos os trabalhos que eu faço, independente de estar inserido projetos ou estudos ambientais ou não, é uma forma de eu formalizar minha responsabilidade por aquele acompanhamento. Se não tivesse nenhum estudo ambiental, eu colocaria consultoria, mas nesse caso, como a gente vai elaborar alguns estudos, eu vou colocar a elaboração. Atividade profissional. O legal, o interessante, a grande sacada aqui é que você tem que clicar no que mais vai se aproximar do que você está fazendo. Não tem nada taxativo nem nada tabelado. Você lê as opções e vê o que mais se enquadra no que você está fazendo. O que melhor se enquadra aqui que eu estou vendo é a questão da consultoria. De projeto, assessoria... coloco consultoria aqui, tá? Atividade. Aqui chega a parte mais generalizada. Atividade, você clica aqui na consultar a lista de atividades e aqui você clica nesse mais e vai ter todas as áreas específicas para você colocar o nível de atividade que você está fazendo. Eu vou colocar aqui diagnóstico ambiental como eu posso adicionar várias atividades, tá? Unidade de medida, é bom você colocar, nessa unidade de medida eu sempre coloco a quantidade de área, como aqui é extração mineral, eu coloco a quantidade de hectares, então eu coloco em hectares e coloco a área total que vai estar contemplada nessa atividade de extração mineral, no caso aqui é 32 hectares. Se você quiser adicionar uma nova atividade, que é o que eu vou fazer aqui, você faz da seguinte forma, é só você selecionar novamente aqui, atividade profissional consultoria, você pode ir direto aqui também, ó. Você pode colocar aqui, por exemplo, PRAD, não apareceu nada, plano de recuperação de área, ó, desenvolvimento e lavra de bens minerais, política mineral, de elaboração de plano de recuperação de áreas degradadas pela mineração, também tem um plano de recuperação de áreas degradadas, então, no caso aqui eu vou colocar a mesma quantidade de hectares, que está aqui, 39,32, adicionar atividade. Eu também vou colocar uma nova atividade aqui também, dentro da mesma consultoria, no caso aqui, consultoria não, elaboração, atividade profissional de consultoria, e atividade eu vou colocar plano de controle ambiental, vamos ver se aparece, ó, tá vendo que algumas atividades não aparecem. Então aqui é o seguinte, você já especificou lá em cima, vou tentar mais uma vez aqui, plano de... não aparece. Então você já especificou bastante lá em cima, justamente porque isso acontece, tá? Acontece da sua atividade específica não está inserida aqui nessa planilha geral que o CREA te dá. Então, o fato de você ter especificado lá em cima já garante que aquela RT vai contemplar aqueles estudos. Quando você finaliza aqui o nível de atividade, o próximo passo é preencher a questão do contrato, tá? Contratante, no caso aqui foi pessoa física, então você coloca, como se fosse uma pessoa jurídica, você colocaria no CNPJ. No meu caso aqui foi pessoa física, e aí ele vai pedir o CPF da pessoa física. Pronto, então tá aqui a finalização do cadastro da pessoa, eu já pulei aqui para vocês, para não estar perdendo tempo, aqui é só preencher os dados. Quando você terminar de preencher, você vem em cadastrar. Quando você cadastra, já vai aparecer o nome dele aqui, resultado, nome, você confere, dá uma breve conferida aqui, tá? E segue em frente. Proprietário, pessoa física, que você vai inserir os dados do proprietário responsável pelo empreendimento. Às vezes quem te contrata não é o mesmo proprietário do imóvel, é o proprietário lá responsável pelo empreendimento, tá? Então, quando é o mesmo, geralmente é o mesmo, então você vem aproveitar dados do
contratante. Então você vem aqui, quando você aperta em aproveitar dados, já aparece aqui todos os dados. Não precisa você colocar número de contrato, agora a data que você celebrou esse contrato é obrigatório colocar, no caso foi de 22 de janeiro de 2020. Início da obra de serviço, como é a elaboração, também dia 22 de janeiro de 2020. Previsão de término eu coloco de 30 dias, no caso dia 22 de fevereiro de 2020, previsão de término para elaboração desses projetos. Lembrando que é elaboração, ok? Não tem nada a ver com execução. Se eu fazer execução, você tem que fazer uma nova ART. E aqui você coloca o valor da obra serviço. No caso aqui, esses trabalhos tiveram um valor de R$10.000 total, ok? Então você vai continuando o preenchimento, preencher endereço. No caso aqui você já preencheu o endereço do responsável, contratado, proprietário do empreendimento. Aqui você vai colocar o endereço da obra, do serviço. Por exemplo, onde você vai estar elaborando esse PRAD, qual é o local que vai estar instalado esse empreendimento de extração de areia, objeto desses estudos ambientais que você está fazendo. Então você vai colocar aqui o CEP, você só preenche os dados. Pronto, tá aqui, eu pulei novamente para a gente ficar, para não perder tempo. Aqui você preenche esses dados, você não precisa colocar os dados cartográficos aqui da área, mas se você quiser colocar, torna a IT ainda mais específica, tá? Depois que você preenche, vem em declarações, declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas na ABNT, aí declara. Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como interpretado, você vem aqui, lê e clica aqui, tá? E aqui você preenche os caracteres da mesma forma que você está vendo, obedecendo também letras maiúsculas e letras minúsculas. Você clica em cadastrar, se estiver tudo ok, aparece aqui sucesso, você clica em prosseguir. Quando você clica em prosseguir, vai estar aqui as informações dos trabalhos da RT que você vem preenchendo, tá? Tem aqui número, já sai o número aqui da RT, data de cadastro, a observação que você colocou lá, as especificações, as atividades que você colocou, e aí vem a hora de você emitir o boleto. Aqui também te dá a oportunidade de você imprimir um rascunho da RT. Para que serve esse rascunho? Para você conferir os dados. Quando você clica aqui em rascunho, vai abrir uma tela aqui em PDF, é só carregar aqui. Pronto, vai abrir aqui uma tela em PDF com o rascunho da sua RT. Inclusive, ele coloca aqui rascunho, documento sem validade. Para que serve esse rascunho? Para você conferir melhor o resultado da sua RT que você preencheu. Então, tem aqui todos os dados que você preencheu e a RT vai ter esse mesmo formato aqui. A diferença é que não vai ter esse nome, rascunho, documento sem validade. É importante você imprimir o rascunho antes de você ir para o próximo passo, para que você confira bem o documento que você fez. Então, eu já conferi, tá tudo ok, fecho e volto para cá, e o próximo passo é emitir o boleto. Você emite o boleto aqui. Você pode optar por você fazer o pagamento, você como profissional que vai se responsabilizar, ou você pode colocar o pagamento para o contratante. Nesse meu caso aqui, o nosso contrato de prestação de serviço não contemplava pagamento de RT. Então eu coloco aqui para o contratante, no caso, fazer o pagamento. O boleto da RT, que é uma taxa que é paga ao CREA por cada RT que é emitida, vai sair em nome do contratante. Então, eu coloco adicionar, ele vai processar aqui as informações, prosseguir. Só um minuto para carregar. E ok. A gente vem aqui mais algumas informações, imprimir boleto, e ele vai imprimir o boleto. Então, esse boleto aqui, o valor de R$ 155,38, é o boleto referente à anotação de responsabilidade técnica, a taxa junto ao CREA que precisa ser paga. No caso aqui, ó, a gente optou por sair no nome do Pedro Rocha Silva. Então, você vai, nesse caso aqui, direcionar esse boleto para o pagamento do contratante. Então, quando é pago esse boleto, com 24 horas, a RT ela é gerada. Então, quando ele pagar esse boleto aqui, você vai entrar depois de 24 horas com o mesmo CPF e senha, e lá você vai ter como buscar a RT. Eu vou mostrar mais ou menos como é que vai ser aqui no site. Deixa eu ver se eu volto para a tela inicial aqui. Pronto. Aqui você, ao invés de você vir em preencher,
você vem em pesquisar RT. Você pode colocar o número da RT, ou eu sempre pesquiso pelo nome do contratante. Quando ele pagar com 24 horas depois, que é quando valida, você coloca o nome dele aqui, Pedro Rocha, aperta em pesquisar e vai aparecer os dados para você baixar a RT. Essa RT você vai imprimir, assinar e pronto. E você finalizou esse trabalho de responsabilidade técnica, essa anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA. Então é dessa forma que você deve fazer o preenchimento de uma anotação de responsabilidade técnica dentro do que se é exigido pelo CREA e do que os órgãos ambientais solicitam nos seus checklists de requerimento de licença ambiental. Todo projeto de estudo ambiental precisa acompanhar da anotação de responsabilidade técnica do profissional que está assinando aquele trabalho, que está elaborando, que está executando. Então segue esse passo a passo que você não vai ter problemas com relação à anotação de responsabilidade técnica. Mais uma vez eu lembro, eu alerto vocês, se você tem dúvida se você pode ou não assinar um estudo, assinar um projeto ambiental, você deve entrar em contato com o seu conselho de classe para esclarecer essa dúvida antes de fechar o contrato com o cliente e antes de começar a elaborar a RT, para evitar problemas relacionados a você assinar um projeto que você acha que podia, mas não pode. Então, sempre tenha um bom contato com o conselho de classe, porque esse tipo de problema pode causar uma série de inconvenientes para você, inclusive com a sua relação profissional com o seu cliente. Então é isso, valeu. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui na descrição desse vídeo, nos comentários desse vídeo, ou então vai lá no meu direct no Instagram, manda a pergunta, vai ser um prazer responder você e até o próximo vídeo.